Gente, aqui é a aula 15 do nosso curso, né? Do nosso curso de cálculo 3. E continuando a discussão da aula passada, a gente vai ver, vai continuar, né, falando sobre testes de convergência para séries. Tá? Lembrando que esses testes servem para saber se uma determinada série converge ou não, mas não te dizem necessariamente para que valor a série converge. Tá? E aqui, bem, na aula passada a gente falou sobre o teste da comparação, né, o teste da comparação do limite. E aqui a gente vai prosseguir falando sobre 3 outros testes e encerrar esse conteúdo. Tá? Na próxima aula a gente culmina o curso com séries de Taylor. Mas aqui a gente vai ver o teste da integral, vamos introduzir o conceito de convergência absoluta, tá? Um conceito bem útil, falar sobre o teste da raiz e o teste da razão. Certo? Então, nas últimas aulas a gente viu o seguinte, né, que para que a série f de n convija, então a série f de n a série de termos positivos, tá? Eu me ative a esse contexto, tá? E ainda vou continuar me atendo a ele até o teste da integral, depois eu vou relaxar essa condição de que essa série tem que ter termos positivos. A gente viu que para que a série f de n convija, né? F de n tem que decrescer à medida que n aumenta, foi o teorema 1 da aula passada. E o limite, né, quando n vai para infinito da soma parcial dos n primeiros termos, né, de Sn, tem que existir, tá certo? Então, isso aqui foi o que a gente viu, né? Mas a gente pode, né, só para revisar, né, mas a gente pode também aqui perceber o seguinte, né, imagina que vamos construir a seguinte representação gráfica, tá? Uma motivação aqui para o teste da integral. Eu tenho uma certa função f de x aqui, tá? Então, vê só, eu posso avaliar, né, posso construir retângulos acima da curva que define essa função. Retângulos f de 1, né, de altura f de 1, perdão, todos retângulos de largura 1, tá? E altura, né, f de n, onde n é um número inteiro. Então, eu teria retângulo de largura 1, f de 1, altura f de 1, altura f de 2, f de 3 e por aí vai até, né, por exemplo, o retângulo de altura f de n menos 1. Tá certo? Então, eu posso perceber o seguinte, né? Vê só. Eu posso perceber que esse somatório aqui, ó, somatório de k igual a 1 até n-1 de f de k, que parece uma soma parcial, né, dos n-1 termos de uma série, né, é sempre maior ou igual que a integral de 1 a n de f de x dx. Tá? Então, só para exemplificar, eu te dou uma série aqui, f de k, você constrói a função f de x usando a expressão, trocando esse número inteiro para um número real, e você pode fazer essa análise gráfica aqui, né? Desenha a função e você vai perceber que, né, a área, então aqui já introduzindo, né, isso aqui é a soma das áreas desses retângulos aqui, vai ser sempre maior ou igual à integral, né, ou seja, a área abaixo dessa curva aqui. Tá? Isso parece bem intuitivo, né? Lembra que o significado geométrico da integral é a área abaixo da curva da função f de x. Tá? Da mesma forma, se eu construísse esses retângulos, por exemplo, começando aqui em f de 2, tá? Eu podia fazer isso, né? Eu podia construir esses retângulos abaixo da curva. Então eu teria o retângulo de altura f de 2, largura 1, altura f de 3, largura 1. Por aí vai até o retângulo de altura f de n e largura 1 também. Né? E aí eu podia concluir que nesse caso específico, né, somatório de k igual a 2 até n, né, de f de k, seria sempre menor ou igual que a integral, né, a mesma integral anterior. Integral de 1 a n de f de x dx. Certo? Isso de novo é a soma das áreas desses retângulos agora retângulos abaixo da curva. Mas por que eu estou falando isso, né? Porque, veja, juntando as duas coisas, né, eu posso concluir o seguinte, né? Eu posso concluir, né, e reescrevendo, né, por exemplo, isso aqui, ó, esse lado esquerdo aqui, eu posso reescrever isso aqui como, né, como S de n, soma parcial dos n primeiros termos, menos S de 1, né? Perdão, F de 1, né? Menos o primeiro termo, porque o somatório começa em n igual a 2. Tá? Da mesma forma, eu posso escrever, né, o somatório começando em n igual a 1 e indo até n menos 1, feito a gente fez na análise com os retângulos aqui em cima da curva, como S de n menos F de n. Tá? E, claro, eu tenho essa condição aqui, pelas duas análises que eu fiz, que S de n menos F de 1 é sempre menor ou igual que a integral de 1 a n, né? De 1 a n de f de x dx, que é sempre menor ou igual que S de n menos F de n. Tá? E lembrando que S de n é a soma parcial, né? Em somatório de igual a 1 até n de f de i. Tá? Mas qual a parte interessante disso, né, de colocar essa integral nesse sanduíche aqui? A parte interessante é que, veja, né, que se eu tomar o limite quando o n for muito grande, se eu avaliar essa condição, né, essa condição é sempre válida para todo n, se eu avaliar essa condição quando o n é muito grande, se eu tomar o limite quando o n vai para infinito de S de n, né, então o limite dessa integral, tá, essa integral aqui, ó, que eu estou definindo, é a integral
de 1 a n de f de x dx, tá? No limite quando n vai para infinito, né? Que eu estou definindo como colocando o infinito aqui sobre o limite superior de integração. Essa integral também existe, tá? Uma integral envolvendo infinito assim, a gente fala que é uma integral imprópria, tá certo? Então, então perceba, né? Então veja que eu acabei de encontrar um critério, né? E a gente vai enunciar isso como teorema para saber, né, se esse limite aqui de S de n quando n vai para infinito, ou em outras palavras, para saber se a minha série f de n converge apenas avaliando uma integral. Tá? Uma integral, claro, imprópria, envolvendo infinito, aqui um limite, mas uma integral. Então, então recomendo que vocês leiam com cuidado, certo? A gente pode enunciar isso como teorema, que é o famoso teste da integral. Então, seja f de x decrescente definida para todo x maior do que 1, porque decrescente, volta lá no primeiro slide dessa aula. Então, ambas as séries, né? Perdão, então ambas a série e a série f de n, né? E a integral de 1 a infinito de f de x dx convergem ou ambas divergem, tá certo? Então eu te dou uma série aqui, f de n, e aí você vai pegar essa expressão para f de n, né? Vai trocar n por x, vai integrar isso de 1 a infinito. Se essa integral existe, tá? Se esse limite aqui, lembra que isso aqui é uma notação abreviada, você pode integrar de 1 a n e tomar o limite quando n vai para infinito. Mas se isso aqui, essa integral existe, então ambas as séries convergem ou divergem, tá? Então esse teste pode ser bastante útil, vamos já introduzir aqui um exemplo, esse teste pode ser bastante útil para esse caso aqui, ó, n ao quadrado, o teste da comparação não te ajuda muito em princípio aqui, tá? Então, os casos aqui, n ao quadrado exponencial de menos n ao cubo, né? Será que essa série converge? Vamos ver, né? Veja que a integral, se eu trocar n por x aqui, a integral de x quadrado exponencial de menos x ao cubo, né, com x indo de 1 a infinito, veja que essa integral de fato converge, né? Eu tenho aqui, né, 1 sobre 3, tá? Eu posso resolver essa integral, bem se posso fazer uma substituição, né, x ao cubo igual a u, tá? É bem simples de resolver a substituição que a gente vê lá em cálculo 1. Eu vou ter aqui 1 sobre 3, integral de 1 a infinito de exponencial de menos u d1, que nada mais é, né? Vamos adiantar aqui um pouco. O resultado final vai ser 1 sobre 3e, tá? 1 sobre 3 vezes o número de Euler. Ou seja, esse limite existe, né? Essa integral de fato existe, tá? Então a série de fato converge. A minha série original aqui converge, tá? Pelo teste da integral. Mas, gente, atente para o seguinte fato, tá certo? Isso aqui é importantíssimo. Todo mundo erra isso na prova. Cuidado, a série não converge necessariamente para esse valor. Lembrando, os testes de convergência eles servem para te dizer quando uma série converge ou não. Mas eles não te falam nada sobre para qual valor exatamente a série converge. Certo? Então, cuidado. A série não converge necessariamente para esse valor. Certo? Então, e aí outro detalhe aqui, como a gente viu que a gente não precisa começar a série n igual a 1 necessariamente para saber se ela converge, tá? Então o limite inferior aqui não precisa ser necessariamente igual a 1. A gente pode colocar 3, 4, 5, e aí veja só o resultado da... Se eu colocasse 2 aqui, o resultado da integral seria diferente, certo? Então, realmente reforçando que a série não necessariamente converge para o valor resultante aqui dessa integral. Então, tome cuidado. Um exemplo 2 pertinente, né, que a gente já estava usando na aula passada, é a famosa aí P-série, né, que a gente usou aí, introduziu para falar sobre o teste da comparação, mas não provou para que valores de P ela converge. Né? Essa série aqui, 1 sobre n, elevado a P. Então veja que a integral, né, de 1 a infinito de 1 sobre x elevado a P, né, isso aqui é simples de resolver, a integral do polinômio, vai dar, a primitiva é x elevado a 1 menos P sobre 1 menos P, isso avaliado aqui de 1 a infinito vai ser igual a infinito, caso P seja menor ou igual a 1, recomendo que vocês façam as contas aí direitinho, tá? Porque se P for menor ou igual a 1, esse expoente aqui vai ser positivo, e P vai estar, portanto, no numerador, tá certo? Então isso aqui vai para infinito, a integral diverge, ou, né, para o caso P maior do que 1, esse x aqui, o expoente vai ser negativo, o x vai para baixo, isso aqui vai ser igual a 1 sobre P menos 1, tá certo? E de fato a gente conclui que a série converge quando P é maior do que 1. Tá certo, gente? Então façam aí a conta, recomendo que vocês façam a conta explicitamente, tá? Eu espero que eu não tenha cometido nenhum erro explicando, mas enfim. Então beleza, isso aqui foi o teste de integral bem simples de aplicar, tá certo? Eu recomendo que vocês também treinem. E lembrando, o teste da integral estava lá no slide, eu esqueci de comentar, é uma condição
necessária e suficiente. Volta lá nas categorias que eu enunciei na aula anterior. Então vamos lá, né? Vamos introduzir aqui um novo conceito, o conceito de convergência absoluta, para poder falar sobre o teste da raiz e o teste da razão, certo? Considera aí essa série aqui, a série f de n, tá? Onde essa função aqui, f de n, é uma função qualquer. A gente pode construir a partir dessa série a seguinte série, a série de termos positivos, tá? Foi me dada essa série, eu estou construindo uma nova série, tá? Definindo, cujo enésimo termo é simplesmente o módulo de f de n. A minha série, agora eu estou no contexto de séries de termos não necessariamente positivos, tá? Então tem essa série f de n aqui, com os termos, pode ter termo positivo, negativo, etc. Eu posso construir outra série, tá? Cujo enésimo termo é exatamente igual ao enésimo termo dessa série, só que com um módulo. E aí essa nova série, claro, é uma série de termos positivos, certo? Então, definição, né, isso aqui, se a série, então eu vou chamar essa série aqui, a série de, eu vou chamar essa nova série aqui, tá? Construída a partir dessa série original de série de valores absolutos, tá? Então, se a série de valores absolutos de f de n converge, dizemos que a série f de n é absolutamente convergente, certo? E recíproca, tá certo? Então, perdão, esquece o recíproca. Então, o detalhe é esse, é que se essa série convergir, tá? Em princípio, não implica que essa próxima série converge, tá? Isso, na verdade, eu posso provar com o seguinte teorema, certo? Então, pela definição, isso não é óbvio, tá? Pelo teorema, agora, a gente se certifica de que, lendo aqui, né, o teorema 2, se a série f de n é absolutamente convergente, então ela é, de fato, convergente. Tá? Atente para isso, certo? Pelo amor de Deus, certo? Isso aqui é uma condição suficiente para que a série converja. Então, eu te dei uma série f de n, você construiu a série de valores absolutos aqui, e você mostrou com o teste da comparação, o teste da integral ou o teste da comparação do limite, porque essa nova série é uma série de termos positivos, você mostrou que essa série de valores absolutos converge, então você já sabe, pelo teorema 2 aqui, você já sabe que a sua série original f de n também converge. Tá? Essa é a mensagem do teorema. Tá? Então, por exemplo, como é que a gente usaria o teorema? Por exemplo, essa série aqui, cosseno de n sobre n ao quadrado. Será que essa série converge? Né? Veja só, né? Os termos mudam de sinal de maneira irregular. Não é uma série, obviamente, de termos necessariamente positivos, porque o cosseno muda de sinal a depender do seu argumento, mas veja que o módulo de cosseno de n sobre n ao quadrado é sempre menor ou igual que 1 sobre n ao quadrado. Certo? Então, pelo teste da comparação, né, eu posso usar o teste da comparação aqui, né, veja que o somatório total, né, se eu somar isso tudo aqui do lado esquerdo, vai ser sempre menor ou igual que o somatório de uma p-série, né, de uma p-série para p igual a 2, que a gente sabe que converge. Então, pelo teste da comparação, a minha série de valores absolutos converge. E, logo, pelo teorema 2, a minha série original, essa série que eu tinha aqui em cima, também converge. Tá? Então, veja que o teorema 2 me permitiu aqui fazer uma análise. Praticamente não fiz nenhuma conta, só entendi o que estava acontecendo. Tá? Me permitiu fazer uma análise em que isso aqui, de fato, é verdade. Certo? Então é isso, tá certo, gente? Teste da raiz, né? Suponha que a partir de um certo valor de n, né? O que seria o teste da raiz, tá? Então, só encerrando isso aqui, a gente vai voltar agora para a convergência absoluta já. Mas como é que vamos motivar aqui o que a gente chama do teste da raiz? A gente vai estudar nessa aula o teste da raiz, o teste da razão e terminar esse conteúdo de teste de convergência. Tá? Na próxima aula a gente termina tudo com séries de termos. Então, o que seria o teste da raiz? Suponha que a partir de um certo valor de n, os termos da série f de n satisfazem a seguinte desigualdade. Então, imagina que eu tenho um certo número x aqui e que o módulo, tá, os termos da série f de n sempre satisfazem essa desigualdade. O módulo de f de n está sempre contido entre 0 e x elevado a n, onde x, tá, é um número cujo módulo é menor do que 1. Tá? Você já está pegando um feeling do que é que eu vou fazer aqui, né, usando a motivação do teste da comparação que a gente viu na aula anterior. Então, onde o módulo de x aqui, né, é menor do que 1. Então perceba, né, pelo teste da comparação, a série de valores absolutos converge, né, porque os termos da minha série aqui são sempre menores ou iguais que os termos de uma série geométrica, e a gente sabe que a série geométrica converge para módulo de x, quando o módulo de x é menor do que 1. Tá? Então, pelo teste da comparação, a minha série de valores absolutos converge. E pelo teorema 2, logo, né, pelo teorema 2, a série original também converge. Tá? Então, lembre-se, tá? Convergência absoluta é dizer que a série de
de valores absolutos convergem, certo? E aí o teorema 2 implica que se uma série é absolutamente convergente, se a série de valores absolutos converge, então a minha série original também converge, certo? Tome cuidado, porque se a série original converge, pode ser que a série de valores absolutos não convirja, tá certo? Então é uma possibilidade, tá? Veja a direção do teorema. O teorema diz que se a série de valores absolutos converge, então a série original converge, certo? Tome cuidado, todo mundo erra isso. Então veja que eu também posso reescrever a desigualdade anterior da seguinte forma: eu posso tomar a raiz enésima aqui em todos os lados da minha desigualdade, né? Então eu posso renunciar a essa condição como 0 menor ou igual a módulo de f de n elevado a 1 sobre n, e isso aqui menor ou igual a x, onde x é um número cujo módulo é menor do que 1, tá certo? Conclusão, né? Por que eu estou fazendo isso? Conclusão. A condição acima, tá? Você vai ver porque eu estou fazendo isso quando eu enunciar lá no próximo slide do teorema, do teste da raiz. A condição acima, essa condição aqui acima, é suficiente para que a série de fato, tá? Para que minha série de fato convirja. Tá certo? Teorema 3. Suponha que os termos da série satisfazem, né? O teste da raiz, famoso teste da raiz. Suponha que os termos da série f de n satisfazem a seguinte condição. Limite do módulo de f de n, né? Tudo isso elevado a 1 sobre n igual a r. Tá? Então, se esse número r for um número menor do que 1, a série converge. Se esse número r for um número maior do que 1, a série diverge. Certo? Se r for exatamente igual a 1, o teste é inconclusivo. Certo, gente? Então é por isso que a gente estuda lá, é por isso que a gente estuda a série geométrica, tá? Para poder motivar e olhar para esses teoremas aqui de uma forma mais intuitiva. Claro que isso tudo está demonstrado rigorosamente lá na nota de aula, certo? Mas a mensagem é essa, tá? Se r for menor do que 1, se você avaliou esse limite aqui e r for menor do que 1, então a série converge. Se for maior do que 1, a série diverge. Se for exatamente igual a 1, o teste é absolutamente inconclusivo. Pelo amor de Deus, tome cuidado com isso. Isso aqui é, de fato, uma condição suficiente para que a minha série convirja. O teste da razão, que a gente vai ver já também é uma condição suficiente, tá, gente? Então, por exemplo, nessa série aqui, 1 sobre ln de n, tudo isso elevado a n. Então, veja só, né? Por que a gente estuda tanto os testes? Porque tem testes que são mais úteis para certos casos, certo? Dado um caso específico, pode ser que usar o teste da integral seja difícil, mas usar, por exemplo, o teste da raiz seja bem mais fácil. Veja aqui, por exemplo, nessa 1 sobre ln de n sobre n. Tente fazer isso usando o teste da integral. Você provavelmente não vai conseguir chegar a lugar nenhum, tá? Não vai ser uma integral que você consiga resolver. Mas com o teste da raiz, isso fica bem simples, tá? Essa série de fato converge, porque veja que o módulo do enésimo termo elevado a 1 sobre n, né, o limite disso quando n vai para infinito, vai ficar exatamente igual a, né, fazendo as contas aqui, esse n aqui do expoente vai embora, então isso aqui vai ser exatamente igual ao limite de 1 sobre ln de n, tá? Quando n vai para infinito, portanto, igual a zero. Zero, obviamente, é um número menor do que 1, então isso já implica necessariamente que a minha série converge. Tá certo, gente? Então veja que interessante, né? Isso implica necessariamente que a minha série de fato converge. Tá? Como um outro exemplo, a gente poderia ter esse aqui, né? Raiz, né? N sobre N, a série N sobre N mais 1, tudo isso elevado a N ao quadrado. Não sobre N agora, mas sobre N ao quadrado. Essa série de fato converge, por quê? Porque aplicando aqui o teste da raiz, veja que o limite quando N vai para infinito do módulo disso tudo elevado a 1 sobre N vai ser igual ao limite quando N vai para infinito, né? De N sobre N mais 1, tudo isso elevado a N. Como é que eu faço para variar esse limite? Não parece tão simples, mas veja o seguinte, né? Eu posso dividir aqui dentro do parênteses tanto o numerador quanto o denominador por N, certo? Então eu vou ter aqui o limite, esse limite vira o limite, né? Quando N vai para infinito de 1 sobre 1 mais 1 sobre N elevado a N. Se você lembrar da definição do número de Euler, que você verá em cálculo 1, perdão, você vai ver que esse limite aqui de baixo é simplesmente o próprio número de Euler, tá? Exponencial. E, portanto, como isso aqui é 2,71, sei lá, é um número maior do que 1, tá? Esse quociente aqui é um número menor do que 1 e, portanto, a série de fato converge. Se você não lembra da definição do número de Euler, procura na internet, dá uma olhadinha. Tem um vídeo, eu até coloco nas notas de aula um vídeo, né, um link para um vídeo para você ver do Numberphile, né, um canal do YouTube bem interessante. O vídeo, eu não sei se tem legenda, mas enfim.
Dê uma olhada, caso você não lembre aqui desse limite aqui lá de cálculo 1. Então, sem mais delongas, a gente já pode introduzir também o Teorema 3, tá? Que é uma alternativa ao teste da raiz, que é o teste da razão. Então, suponha que os termos da série f de n satisfazem, isso aqui é um novo teorema, certo? Satisfaz a seguinte condição, tá? Veja que é bem parecido com o teste da raiz. Agora, a condição aqui em cima é que é diferente. Satisfaz a seguinte condição: o limite de quando n vai para infinito do módulo de f de n mais 1 sobre f de n é igual a r, né? Então, se esse número r for um número menor do que 1, a série converge. Se o r for maior do que 1, a série diverge. Se r for igual a 1, o teste é absolutamente inconclusivo, tá? Então, veja que interessante, né? É exatamente igual, a enunciação é exatamente igual ao teste da raiz, só a condição que é diferente, tá? Isso não é pouca coisa, mas enfim, é só para você conseguir entender o teorema de uma forma mais simples, mas é só a condição aqui em cima que é diferente. Tá? Então, por exemplo, essa série aqui, ó, menos 1 elevado a n, n ao cubo sobre 3 elevado a n. Parece uma série complicada, né? Mas ela converge de fato, pois veja que f de n vai ser menos 1 elevado a n, né, n ao cubo sobre 3n, mas f de n mais 1, né, você escreve aqui esse mesmo tempo, só que em vez de n você escreve n mais 1, então vai ser menos 1 elevado a n mais 1 vezes n mais 1 ao cubo sobre 3n mais 1, tá? Veja que se você avaliar esse quociente f de n mais 1 sobre f de n, né, o limite quando n vai para infinito do módulo do quociente, eu vou adiantar aqui, você pode pausar o vídeo para ver aqui as contas, tentar fazer as contas direitinho, né, colocar isso aqui embaixo disso, aí cancelando um monte de coisa. Esse limite aqui vai ser 1 sobre 3, tá? Que de fato é um número menor do que 1. Então, de fato a série converge pelo teste da razão, certo? Então, para a série, veja que para a série n elevado a n sobre n fatorial, a gente tem... Então, deixa eu voltar aqui, gente. Vamos prosseguir. Veja que para essa série aqui, n elevado a n sobre n fatorial, né? Então, já adiantando, o teste da razão também é útil quando você tem um fatorial aqui de baixo. Você vai ver por que se você fizer as contas. Então, já adiantando, o enésimo termo vai ser n elevado a n sobre n fatorial. O enésimo mais 1 termo vai ser n mais 1 elevado a n mais 1 sobre n mais 1 fatorial. E o limite disso aí, quando n vai para infinito, vai ser, se você fizer as contas aqui direitinho, vai ser o número de Euler, exatamente o número de Euler, que é 2,71, que é maior do que 1. Então, pelo teorema pelo teste da razão, tá? Como esse limite é um número maior do que 1, então a série não pode convergir, tá? A série de fato diverge. E só para dar um exemplo, né, vamos dizer que você não soubesse que essa P série aqui para P igual a 1 diverge, tá? Vamos dizer, você naive assim, de uma maneira esdrúxula, você vai tentar usar o teste da razão para tentar determinar se a série converge, tá? Então, f de n vai ser, obviamente, 1 sobre n, f de n mais 1 vai ser 1 sobre n mais 1. Você calcular esse limite aqui quando n vai para infinito, né, do módulo desse quociente, vai dar exatamente igual a 1. Tá? Então, pelo teorema, volta lá e lê o teorema. Nesse caso, o teorema não serve para nada, gente. A gente tem que procurar outro teste, tá? Então, tome cuidado com isso. Se esse limite for igual a 1, o teorema não serve para nada, você tem que realmente ir atrás aí de qualquer outro teste, tenta usar o teste da comparação ou o teste da integral, ou por aí vai, tá certo? Então, o que foi que a gente fez aqui nessa aula? A gente estudou o teste da integral, né? Que é que ele diz, né? Ele serve para, de novo, mesmo contexto da aula anterior, para séries de termos todos positivos, tá? Se a função f de n for uma função decrescente, né, e positiva, então ambas as séries f de n e a integral f de x dx, x indo de 1 a infinito, convergem ou divergem juntas, tá? E a gente definiu o conceito de convergência absoluta. O que é que isso quer dizer? Né? Isso quer dizer que... Perdão, o que é que isso nos proporcionou? Proporcionou o seguinte teorema, tá? Que se uma série é absolutamente convergente, ela é convergente. Certo? Então, o que quer dizer? Quer dizer que se a série de valores absolutos construída a partir da série f de n converge, então isso já implica que a minha própria série converge. Veja de novo a direção do teorema. Se você sabe que essa série de K converge, tá? Isso aqui não implica necessariamente que a de K converge, tá? Mas a recíproca é verdadeira. Se a série de termos positivos, né, de valores absolutos converge, então a minha série aqui, f de n, de fato converge. Certo? E a gente viu também o teste da raiz, tá? Está aqui enunciado, você pode ler de maneira curta, eu não vou ler de novo não, porque eu acabei de ler. E o teste da razão, tá? Também está enunciado aqui de maneira curta, certo? Então se liguem aqui, atentem para isso, tá certo, gente?
Um abraço para vocês e até a última aula do curso, que é a próxima aula onde a gente vai ver séries de Taylor. Um abraço.